É meia-noite em uma das paradas de descanso mais movimentadas da rota e o ar está impregnado de um ronronar profundo e metálico que parece fazer vibrar o solo sob seus pés. Dezenas de caminhões enormes encontram-se estacionados em filas perfeitas, mas, ao contrário de qualquer outro veículo, estes gigantes não estão em silêncio. Seus motores diesel permanecem ligados, emitindo esse som constante que parece não dar trégua durante horas e horas. Para qualquer observador casual, esta cena parece um desperdício desnecessário de combustível e um gasto de dinheiro que carece de toda lógica financeira. No entanto, por trás desse funcionamento em marcha lenta incessante escondem-se razões técnicas e humanas muito mais profundas e interessantes do que você imagina. O que parece uma negligência ambiental ou um descuido do operador é, na verdade, uma prática que pode marcar a diferença absoluta entre uma viagem segura e um desastre catastrófico na estrada. Neste vídeo, vamos descobrir por que desligar esse motor poderia ser o erro mais caro e perigoso que um condutor poderia cometer jamais, revelando os segredos que mantêm estes titãs do asfalto vivos, inclusive quando estão detidos. A cabine como refúgio e sobrevivência logística. Para compreender por que o motor de um caminhão pesado parece ter uma vida própria que não para ao estacionar, primeiro devemos mudar por completo nossa perspectiva sobre o que é realmente uma carreta de 18 rodas no mundo moderno. Para a maioria das pessoas que transitam pelas rodovias, um caminhão é simplesmente um meio de transporte massivo de mercadorias, um objeto metálico que atrapalha na faixa rápida ou que entrega produtos nos supermercados. Mas para o condutor profissional, esse espaço de poucos metros quadrados é literalmente seu escritório de alta gestão, seu dormitório privado e, em inúmeras ocasiões, seu único refúgio seguro durante semanas ou inclusive meses seguidos na estrada. A cabine transforma-se em um lar rodante onde cada centímetro está desenhado para a sobrevivência e a operatividade técnica, e neste contexto, o motor ligado é o coração latente que bombeia vitalidade a todo esse ecossistema privado. O descanso de um caminhoneiro não é sob nenhuma circunstância um luxo opcional, mas sim uma necessidade crítica de segurança viária, já que um motorista que não consegue descansar adequadamente por condições ambientais adversas converte-se cedo ou tarde em um perigo iminente ao volante tanto para si mesmo como para os demais. Manter o motor em marcha assegura que esse descanso seja humanamente possível, proporcionando as condições de habitabilidade mínimas para que o ser humano por trás do volante possa recuperar suas faculdades físicas e mentais antes de enfrentar a seguinte jornada de 1000 km sob pressão constante. Escritório e o lar sobre rodas. A vida nômade do transporte de longa distância exige que a cabine seja um lugar habitável em todo momento, independentemente do que aconteça no exterior, e isto nos leva diretamente à primeira grande razão para manter o motor ligado, que é sobreviver ao clima extremo. Imagine por um momento que você se encontra estacionado em uma parada solitária em uma rodovia do Canadá no meio da noite, com o termômetro exterior marcando os 20 graus abaixo de zero. Sem o calor constante e massivo gerado pelo motor diesel, a cabine de metal se transformaria em um congelador inabitável em questão de muito poucos minutos, fazendo com que o sono seja não só uma tarefa impossível, mas uma situação de risco mortal por hipotermia. O isolamento de uma cabine não é suficiente para reter o calor corporal diante de tais temperaturas árticas. Necessita-se de uma fonte ativa de energia térmica que só o motor em marcha lenta pode proporcionar de maneira sustentada. Agora pense no cenário oposto.
situando-nos em uma cidade costeira ou em uma planície desértica onde a sensação térmica pode superar facilmente os 45 graus Celsius. Nestas condições, o interior do caminhão se converte em um forno de aço insuportável que drena as energias de qualquer pessoa e impede qualquer tipo de recuperação física ou descanso reparador. Ecossistema elétrico da cabine moderna. Esta necessidade climática se entrelaça de forma inseparável com a complexidade do ecossistema elétrico que reside dentro dos caminhões de última geração. As cabines atuais não são simples habitáculos com um assento e um volante. Estão equipadas com uma quantidade impressionante de tecnologia desenhada para fazer a vida na rota mais digna e suportável para o ser humano. Isto inclui geladeiras de alto rendimento para conservar alimentos frescos e evitar doenças gástricas por comida em mau estado, fornos de micro-ondas para aquecer alimentos em paradas remotas, televisores para o entretenimento necessário durante os tempos de espera obrigatórios, luzes interiores de alta intensidade para a leitura de diários de bordo e sistemas de comunicação e navegação GPS que devem permanecer ativos para receber atualizações de rota em tempo real. Todos estes eletrodomésticos e dispositivos digitais consomem uma quantidade de energia elétrica considerável que as baterias padrão do caminhão não estão desenhadas para sustentar de forma autônoma durante períodos prolongados. Se o condutor desligasse o motor por completo, este conjunto de dispositivos descarregaria as baterias em apenas algumas horas, deixando o veículo totalmente inoperante ao amanhecer. Neste sentido, o motor funcionando em marcha lenta atua como um gerador elétrico ininterrupto que assegura que a vida e a funcionalidade tecnológica dentro da cabine continuem funcionando sem interrupções nem surpresas desagradáveis. Segurança e proteção da carga diante de ameaças. Além do conforto pessoal e da funcionalidade elétrica, existe um fator de segurança patrimonial e proteção da carga que raramente se menciona nas conversas casuais, mas que é um pilar fundamental para a indústria logística global. Os sistemas de segurança ativa e passiva de um caminhão moderno, que incluem alarmes de intrusão periférica, sensores de abertura de portas, rastreadores satelitais de alta precisão e câmeras de vigilância perimetral, dependem inteiramente de uma alimentação de energia constante e estável que só o alternador movido pelo motor pode garantir durante toda a noite. Um caminhão que se desliga por completo durante um descanso prolongado em uma zona de risco pode ficar vulnerável diante de delinquentes que aproveitam o silêncio e a falta de vigilância eletrônica para atuar. Em um mundo onde a mercadoria transportada pode valer centenas de milhares ou inclusive milhões de dólares em produtos eletrônicos, medicamentos ou maquinaria industrial, nenhuma empresa de transporte nem nenhum condutor proprietário quer arriscar-se a que sua carga desapareça na escuridão enquanto os sistemas de proteção estão inativos por falta de voltagem. O ronronar do motor é também o som da proteção ativa, um sinal auditivo de que os sistemas de comunicação com a central de carga permanecem abertos e que qualquer anomalia será detectada, gravada e reportada ao instante através das redes telemáticas satelitais que vigiam o gigante desde o espaço. Mas a importância de manter o motor ligado vai muito mais além do que ocorre dentro da cabine. Tem raízes profundas na física do ar comprimido que permite que estas bestas de metal se detenham de forma segura. Diferente dos automóveis pequenos que utilizam sistemas hidráulicos, os caminhões pesados dependem de um sistema de freios de ar comprimido para controlar sua enorme massa. Este sistema requer que o motor esteja ligado para alimentar um compressor que mantém os tanques de ar cheios e a pressão de trabalho necessária.
Se o motor se desliga durante demasiado tempo e existe alguma pequena fuga natural no sistema, a pressão cai abaixo dos níveis de segurança e os freios de emergência se bloqueiam automaticamente por design mecânico. Uma vez que isto acontece, a carreta de 40 toneladas fica ancorada ao solo como um bloco de ferro inerte que não se moverá nem um só centímetro até que o motor volte a ligar-se e o compressor consiga recuperar a pressão de ar suficiente nos tanques. Este processo de recuperação pode tomar vários minutos de espera desnecessária, o que em uma operação logística de alta precisão onde cada minuto conta, representa uma perda de tempo que muitos condutores preferem evitar, mantendo o sistema sempre carregado e pronto para a ação imediata ao receber a ordem de marcha. A física do ar e o sistema de frenagem crítico. Para adentrarmos nas razões mecânicas mais profundas de por que um motor diesel de grande envergadura raramente se desliga, devemos abandonar por um momento a cabine e mergulhar no complexo emaranhado de tubulações, válvulas e tanques que compõem o sistema de frenagem de um caminhão pesado. Ao contrário do que ocorre nos veículos leves que vemos circular diariamente, os gigantes da estrada não dependem da força de um líquido para parar, mas sim da potência invisível mas massiva do ar comprimido. Esta diferença fundamental de engenharia não é um capricho de design, mas uma resposta técnica às leis da física que regem o movimento de massas que superam as 40 toneladas. A gestão deste ar é um processo contínuo que depende inteiramente de que o motor esteja em funcionamento para alimentar o coração do sistema. O compressor de ar. Sem este fluxo constante, a segurança do veículo se vê comprometida em questão de segundos, transformando uma máquina de alta tecnologia em um obstáculo inerte e perigoso. Freios de ar versus freios hidráulicos e o papel do compressor. A pergunta que surge naturalmente para qualquer observador é por que os caminhões não utilizam freios hidráulicos como os de um automóvel convencional. A resposta reside na confiabilidade e na capacidade de gestão de grandes forças. Em um sistema hidráulico, utiliza-se um fluido que não se pode comprimir para transmitir a força do pedal às pinças de freio. Embora isto seja extremamente eficiente para um carro de 2 toneladas, apresenta riscos catastróficos para um caminhão pesado. Se um sistema hidráulico sofre uma fuga pequena, o fluido se perde rapidamente e o condutor fica sem capacidade de frenagem de forma instantânea. Pelo contrário, em um sistema pneumático, o fluido de trabalho é o ar da atmosfera, o qual é inesgotável. Embora existam fugas menores, o compressor conectado diretamente ao motor pode continuar aspirando o ar do exterior, comprimindo-o e enviando-o ao sistema para compensar a perda e manter a operatividade. O compressor de ar é uma peça mestra da mecânica que vai montada sobre o bloco do motor e é impulsionada por engrenagens ou correias diretamente do virabrequim. Isto significa que enquanto o motor estiver ligado, inclusive em marcha lenta, o compressor está trabalhando para encher os tanques de armazenamento e manter uma pressão estável, que geralmente oscila entre as 100 e as 125 libras por polegada quadrada. Bloqueio de segurança e o paradoxo do caminhão inerte. Uma das características mais fascinantes e, ao mesmo tempo, frustrantes dos sistemas de freios de ar é seu mecanismo de segurança intrínseco, desenhado sob o princípio de falha segura. Em um automóvel pequeno, se o sistema falha, os freios se liberam. Em um caminhão de carga pesada, se o sistema perde pressão, os freios se ativam de forma automática e violenta. Isto se consegue mediante o uso de potentes molas mecânicas localizadas dentro das câmaras de freio traseiras.
Em condições de operação normais, a pressão de ar comprimido luta contra estas molas, mantendo-as comprimidas e permitindo que as rodas girem livremente. No entanto, se a pressão de ar cai abaixo de um nível crítico devido ao fato de o motor ter estado desligado demasiado tempo ou existir uma fuga significativa, as molas se liberam e expandem, aplicando as sapatas de freio contra os tambores com uma força colossal. Este é o momento exato em que uma carreta de 40 toneladas se converte em um bloco inerte impossível de mover. Não importa quanto acelere o condutor ou quanta potência tenha o motor, se não há ar suficiente para vencer a resistência das molas de segurança, o caminhão permanecerá ancorado ao solo. Esta é uma das razões fundamentais pelas quais os caminhoneiros nunca desligam o motor durante paradas breves ou em condições onde necessitam estar prontos para reagir. Se um condutor desliga seu motor para economizar alguns mililitros de diesel e a pressão de ar desce por uma pequena fuga, se encontrará com a desagradável surpresa de que seu veículo está bloqueado. Tempos de recuperação do sistema e operatividade imediata. O processo de reenchimento dos tanques de ar é uma tarefa que requer tempo e uma velocidade de giro constante do motor. Dependendo do tamanho do sistema e de quão vazios estejam os depósitos, o compressor pode tardar vários minutos em alcançar a pressão de serviço ótima para liberar os freios de segurança e permitir a marcha. Para um profissional do transporte que opera sob esquemas de tempo sumamente estritos, estes minutos de espera são inaceitáveis. Desligar o motor em paradas curtas, como ao realizar um trâmite rápido, esperar em um semáforo de longa duração ou durante uma carga e descarga rápida, compromete a operatividade imediata do veículo. O condutor sabe que manter o motor ligado lhe permite sair de forma instantânea assim que recebe o sinal, sem ter que lidar com alarmes sonoros de baixa pressão na cabine que indicam que o sistema de frenagem não é seguro ainda. Além disso, devemos considerar que o sistema pneumático não é um circuito perfeitamente selado. Com o passar dos anos e o uso intensivo, as conexões, mangueiras e válvulas desenvolvem pequenas fugas que, embora não sejam perigosas enquanto o motor está ligado, podem esvaziar os tanques em um período de tempo relativamente curto se o compressor estiver inativo. Ao manter a marcha lenta, o condutor assegura-se de que estas pequenas perdas sejam compensadas automaticamente pelo trabalho do motor, mantendo os freios prontos e a suspensão nivelada. Em climas gélidos, esta prática é ainda mais vital, já que o movimento constante do ar e o calor gerado pelo motor ajudam a evitar que a umidade se congele dentro das válvulas de frenagem, o que poderia causar um bloqueio fatal do sistema. Assim, o ronronar constante do motor é, na realidade, um sistema de manutenção preventiva ativa que garante que a potência de frenagem esteja disponível 100% desde o primeiro segundo da jornada, protegendo tanto o investimento do transportador quanto a vida de quem circula ao seu redor. Estresse da partida inicial frente à marcha lenta prolongada. Existe um mito muito difundido que sugere que deixar um motor ligado sem carga é sempre mais danoso do que desligá-lo e voltar a ligá-lo. No entanto, no caso dos motores diesel de grande escala, a realidade técnica é oposta. O processo de partida é o evento mais estressante e desgastante na vida da máquina. Uma partida a frio obriga os rolamentos de biela e de mancal, assim como as paredes dos cilindros, a trabalhar quase sem lubrificação durante os primeiros ciclos de giro. Este impacto mecânico repetido causa um dano acumulativo muito maior do que o que poderia provocar deixar o motor funcionando suavemente em marcha lenta durante várias horas.
Durante a partida, o motor deve vencer uma inércia massiva e as peças internas sofrem mudanças de pressão súbitas antes que o fluxo de óleo se estabilize por completo. Em um motor gigante, as tolerâncias entre peças são microscópicas e qualquer falta de película lubrificante se traduz em micro-rupturas do material. Ao manter o motor em marcha mínima, o óleo circula de forma constante, mantendo uma pressão hidrodinâmica que separa os componentes e evita que se toquem. Embora a marcha lenta prolongada tenha seus próprios inconvenientes, como a possível acumulação de depósitos de carbono ou fuligem, estes são problemas menores comparados com o dano estrutural catastrófico que pode derivar de centenas de partidas a seco sob temperaturas extremas. O condutor profissional entende que a estabilidade térmica é sinônimo de longevidade mecânica, cuidado do turbo e a gestão do fluxo térmico. Um dos componentes mais sensíveis e caros de um caminhão moderno é, sem dúvida, o turbocompressor. Esta peça gira a velocidades que podem superar as 100.000 rotações por minuto e opera a temperaturas que fariam brilhar o metal ao vermelho vivo. O turbo depende inteiramente do fluxo constante de óleo não só para lubrificar seus rolamentos, mas fundamentalmente para refrigerá-los. Quando um caminhão termina uma viagem longa carregado à sua máxima capacidade, o turbocompressor está extremamente quente devido ao fluxo de gases de escape. Se o condutor desligasse o motor de imediato, o fluxo de óleo pararia subitamente, deixando o óleo estagnado dentro de um eixo que ainda está a uma temperatura altíssima. Este fenômeno provoca que o óleo se cozinhe ou se carbonize dentro dos dutos do turbo, criando depósitos sólidos que eventualmente bloquearão a lubrificação e destruirão o componente no seguinte uso. Por esta razão, é uma regra de ouro no transporte pesado deixar o motor ligado em marcha lenta durante ao menos 2 ou 3 minutos depois de parar. Este tempo de espera permite que o óleo continue circulando, retirando o calor do turbo de maneira gradual e estabilizando a temperatura de todo o bloco motor antes de um desligamento total. Ignorar este protocolo de resfriamento térmico é uma receita segura para uma falha catastrófica do turbo, um reparo que pode deixar o caminhão fora de serviço durante dias e custar uma pequena fortuna. O motor ligado ao final do trajeto é, em essência, um sistema de cuidados intensivos que assegura que o gigante possa exalar e resfriar-se antes de seu merecido descanso. A termodinâmica do diesel não perdoa as pressas. Manter o motor em funcionamento é uma dança de equilíbrio entre manter a fluidez do óleo, evitar o estresse da partida e gerir o calor residual acumulado após o esforço. Cada minuto que o motor passa ligado enquanto o caminhão está estacionado é um minuto de proteção para a integridade dos cilindros, os rolamentos e o sistema de indução forçada. A economia da marcha lenta e a fronteira da telemática. Logo após toda esta exaustiva análise sobre a vida e o funcionamento dos motores diesel de grande envergadura, devemos abordar a dimensão econômica e tecnológica que rodeia a prática da marcha lenta. Até agora compreendemos que deixar o motor ligado é uma ferramenta de sobrevivência climática, uma garantia de segurança pneumática e uma estratégia de preservação térmica para componentes tão delicados como o turbocompressor. No entanto, existe uma contraparte que as grandes empresas de logística e os engenheiros de eficiência analisam com lupa todos os dias, pois o impacto financeiro e químico de manter milhares de motores vibrando sem deslocar-se é simplesmente colossal.
Agora exploraremos como se calcula o custo real desta prática, o que acontece a nível molecular com o lubrificante do motor quando a marcha lenta se estende por horas e como a tecnologia de telemática está tentando mudar as regras do jogo em uma indústria que se debate constantemente entre a teoria da eficiência e a realidade da estrada. Custo real da marcha lenta e o impacto nas grandes frotas. Quando falamos do custo de manter um caminhão ligado enquanto está estacionado, devemos afastar-nos da percepção de um veículo pequeno e entrar nas cifras de consumo industrial. Um motor diesel de classe 8, que é o padrão para o transporte pesado de longa distância, consome em média entre 3 e 4 litros de combustível por cada hora que passa funcionando em marcha lenta. Embora para um condutor individual isto possa parecer um gasto manejável em nome de seu conforto, ao escalar esta cifra a uma frota de 500 ou 1.000 caminhões, o resultado é uma cifra financeira que pode comprometer a viabilidade de qualquer empresa. Se multiplicarmos esses 4 litros por 10 horas de descanso obrigatório e logo por 300 dias de operação ao ano, obtemos um consumo de 12.000 litros de combustível por caminhão que não geraram nenhum só quilômetro de avanço. Em uma frota de 500 veículos, estamos falando de 6 milhões de litros de diesel queimados unicamente para manter as cabines habitáveis e os sistemas ativos, o que representa um investimento de milhões de dólares que se esfumam literalmente pelo tubo de escape. Este impacto financeiro não se limita unicamente ao preço do combustível na estação de serviço. A marcha lenta prolongada acelera os intervalos de manutenção preventiva de forma drástica, já que o motor continua acumulando horas de funcionamento que não se refletem no odômetro de quilômetros percorridos. Para os gestores de frota, uma hora de marcha lenta equivale em termos de desgaste e contaminação interna a percorrer aproximadamente 50 quilômetros de estrada à velocidade de cruzeiro. Isto significa que um caminhão que passa toda a noite ligado está envelhecendo mecanicamente a um ritmo acelerado, obrigando a realizar trocas de óleo, filtros e revisões de válvulas muito antes do previsto originalmente pelo fabricante. Efeitos químicos e a contaminação silenciosa do óleo. Além do custo direto do diesel, existe um processo de degradação química interna que é sumamente prejudicial para a saúde do motor a longo prazo e que se conhece como a contaminação por fuligem e a diluição por combustível. Quando um motor diesel trabalha em marcha lenta, não está operando sob sua carga ótima nem a temperatura de combustão ideal para a qual foi desenhado. Neste estado de baixa demanda térmica, a combustão dentro dos cilindros é incompleta, o que gera uma quantidade excessiva de partículas de fuligem e resíduos carbonosos. Parte destes resíduos conseguem evadir os anéis dos pistões e se filtram diretamente para o cárter, misturando-se com o óleo lubrificante. A fuligem é extremamente abrasiva e atua como uma lixa microscópica que desgasta as paredes dos cilindros e os rolamentos de biela, reduzindo a proteção hidrodinâmica que explicamos anteriormente. Ainda mais preocupante é o fenômeno da filtração de combustível ou diluição. Devido ao fato de as pressões e temperaturas em marcha lenta serem menores, o combustível diesel injetado não se queima totalmente e parte dele se condensa nas paredes frias do cilindro, sendo arrastado pelos anéis para o depósito de óleo. Quando o diesel se mistura com o lubrificante, reduz drasticamente sua viscosidade, tornando-o muito mais fino e menos capaz de suportar as cargas pesadas quando o caminhão volta à rota. Um óleo contaminado com combustível perde suas propriedades químicas de limpeza e proteção contra a corrosão, acelerando o desgaste de componentes críticos como o virabrequim e o eixo de comando de válvulas. Desafio dos sistemas de pós-tratamento e a cristalização da ureia.
Um fator técnico que os engenheiros de emissões analisam com preocupação é o impacto da marcha lenta prolongada nos sistemas de redução catalítica seletiva, conhecidos comumente como sistemas de AdBlue ou DEF. Estes sistemas estão desenhados para injetar uma solução de ureia no fluxo de escape para decompor os óxidos de nitrogênio perigosos em nitrogênio e vapor de água. No entanto, para que esta reação química ocorra de maneira eficiente, o sistema de escape deve alcançar e manter uma temperatura operativa muito elevada. Quando um caminhão permanece em marcha lenta durante horas, a temperatura dos gases de escape desce significativamente, o que impede que a ureia se evapore por completo. Isto provoca um fenômeno conhecido como cristalização, onde a ureia se converte em depósitos sólidos esbranquiçados que obstruem os injetores e a colmeia do catalisador, provocando falhas no sensor de NOx e forçando o caminhão a entrar em um modo de potência reduzida ou Limp Mode. Para o transportador, uma obstrução por cristalização devido a um excesso de marcha lenta pode significar uma fatura de reparação de milhares de dólares e a necessidade de realizar uma regeneração forçada do filtro de partículas, um processo que submete o motor a um estresse térmico adicional muito severo. Além das complicações químicas, existe uma razão mecânica de respaldo que obriga muitos condutores da velha escola a manter o motor ligado: a desconfiança no sistema de partida sob condições de fadiga acumulada. Em um motor de 13 ou 15 litros de deslocamento, a energia necessária para vencer a compressão inicial e colocar em movimento os enormes pistões de aço é imensa. Se o caminhão tem vários anos de serviço, os motores de partida e os solenoides podem apresentar uma degradação térmica que os torna propensos a falhar precisamente quando o motor está quente, mas o sistema elétrico sofreu uma pequena drenagem de energia. Ao manter o motor vibrando, o caminhoneiro elimina o risco de ficar parado por uma falha eletromecânica no sistema de ignição. Sistemas de gestão e a fronteira da telemática. Para combater estes custos e danos mecânicos, a indústria do transporte recorreu à fronteira da tecnologia digital mediante a implementação de sistemas de telemática e gestão de frotas baseados em dados em tempo real. Estes sistemas consistem em dispositivos conectados diretamente à unidade de controle eletrônico do caminhão que transmitem via satélite cada parâmetro de funcionamento do motor a uma central de monitoramento. Os gestores de frota podem ver exatamente quantas horas passa cada unidade em marcha lenta, em que localização geográfica se encontra e qual é a temperatura exterior nesse momento. Esta informação permite às empresas estabelecer políticas de desligamento automático, onde o motor para depois de 5 ou 10 minutos de inatividade se os sensores detectam que a temperatura ambiental é segura e que não há uma demanda crítica de energia. A telemática não só serve para vigiar, mas para educar e otimizar a operação mediante o uso de algoritmos que qualificam o desempenho do condutor. Algumas empresas implementaram incentivos econômicos para os caminhoneiros que conseguem reduzir seus tempos de marcha lenta desnecessária, promovendo o uso de tecnologias alternativas como as unidades de potência auxiliar ou APU, por suas siglas em inglês. Estas unidades são pequenos motores diesel de 1 ou 2 cilindros, independentes do motor principal, que consomem uma fração mínima de combustível e se encarregam exclusivamente de proporcionar climatização e energia elétrica à cabine durante os descansos. Embora o investimento inicial em uma APU seja elevado, ele se paga rapidamente ao evitar o desgaste do motor principal e reduzir o consumo de diesel de forma massiva. Dilema do condutor e a realidade da estrada.
Apesar de todos os avanços tecnológicos, das recomendações dos engenheiros e das pressões financeiras dos donos de frotas, persiste o grande dilema do condutor que vive e respira a realidade da estrada todos os dias. Para o homem ou a mulher que se encontra a milhares de quilômetros de casa, a teoria da eficiência frequentemente se choca com a segurança pessoal e a experiência acumulada durante anos de ofício. Muitos caminhoneiros veteranos mantêm o motor vibrando porque sabem que em certas rotas remotas ou em condições climáticas mutáveis a tecnologia pode falhar e o motor ligado é sua única garantia real de poder retomar a marcha de imediato diante de uma emergência. O instinto de conservação dita que é preferível gastar alguns litros de combustível adicionais a arriscar-se a uma falha de partida em uma zona sem cobertura celular ou diante da ameaça de um assalto em uma parada mal iluminada onde o ruído do motor serve como um dissuasor natural. Com esta análise, fechamos nossa viagem pelas entranhas dos motores que nunca dormem. Desde a necessidade de manter a pressão dos freios para evitar um bloqueio perigoso até a proteção térmica do turbocompressor e a gestão da viscosidade do óleo nos climas mais gélidos da Terra. Cada decisão de manter o motor em marcha tem uma base científica e operativa sólida. O ronronar constante que você escuta nas paradas de caminhões não é apenas ruído ambiental, é o som de uma indústria que se adapta constantemente para sobreviver, protegendo seus ativos e sua gente em cada quilômetro do asfalto infinito.